Bom dia! Hoje são 19 de janeiro de 2021 e nós estamos aqui para mais uma Manhã com Cristo. Hoje a palavra do dia está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Essa palavra de hoje gostaria de fazer uma pequena introdução com ela, porque é uma palavra que ela nos traz resposta de muitas vezes a nossas indagações internas, né? Essa palavra é uma palavra que nos mostra como que nós devemos agir se somos crentes, se somos cristãos. Porque hoje nós vivemos uma fase do evangelho superficial e raso, do evangelho da graça barata. O que é a graça barata? É a graça que não precisa de santificação, de santidade, né? É a graça que você pode viver do jeito que você quer. É a graça que não te chama ao arrependimento. É a graça que faz a sua vontade. E não, Jesus não morreu na cruz para que nós hoje pudéssemos viver desordeiramente. Pelo contrário, Jesus morreu naquela cruz, levou sobre si os nossos pecados, mas os pecados daqueles que creem em Jesus. E se você crê em Jesus e ama Jesus, então o mínimo que tem que arder no seu coração é o desejo de fazer a vontade de Jesus. Eu não sei se você já esteve fora da presença de Deus. Eu já estive. E é uma dor muito grande. Por mais que você tente preencher com as coisas desse mundo, por mais que você tente preencher com os prazeres desse mundo, há um buraco, há um vazio no nosso coração, porque existe um lugar em nós que cabe apenas a presença de Deus. Então, tudo que você tentar colocar neste lugar, ele vai continuar vazio. Por isso que muitas pessoas estão aí fora no mundo e não entendem por que elas têm tudo fisicamente, tudo que o mundo oferece, mas ainda assim são infelizes. Porque elas já conheceram o sol da justiça, elas já conheceram o alfa e o ômega, elas já conheceram o Deus Todo-Poderoso. E depois que você conhece, não tem como ser feliz longe dele. Mas vamos à palavra. Lá diz assim: não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Eu vou morar e viver com eles. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Lá no versículo 17 diz assim: e o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem nada que seja impuro. E então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Nota aqui que Deus está dizendo que serei pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Então nós percebemos que o mundo diz que todo mundo é filho de Deus. Todo mundo. Se você perguntar para a pessoa mais imoral que existe, mais sem caráter, mais promíscua, se ela é filha de Deus, ela vai dizer que é. Só que você vê que o mundo ele quer nos enganar, porque a palavra de Deus sempre deixa bem claro que não é todo mundo que é filho de Deus. Filho de Deus é aquele que se separa, é aquele que obedece. Esses são filhos. É aquele que aceita Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida e que faz a tua vontade. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Jesus disse isso. Então não adianta nós falarmos que servimos Jesus se nós não fazemos a vontade dele. A nossa palavra ela não tem mais poder do que as nossas ações. Mas vamos lá, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 7, no pedacinho aqui,
No comecinho do capítulo 7, ele diz assim: meus queridos amigos, aqui somos nós. Todas essas promessas são para nós, para nós. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Talvez você está aí ouvindo essa palavra e você é daqueles que gostam de argumentar. Você é daqueles que gostam de contender com a palavra. Porque essa palavra é uma palavra muito clara, né? Eu acho que ela não precisa nem de explicação. E talvez você tá aí, então quer dizer que eu não posso mais falar com ninguém do mundo? Deixa eu te dizer uma coisa, a santidade, ela vivida, né? Solitária, ela não passa de vaidade, ela não serve para nada. A santidade sem ser vivida, né? Com outras pessoas, ela não serve para nada. Mas aqui a palavra de Deus deixa claro que nós devemos nos manter distante dos pagãos, dos descrentes. E eu entendo essa palavra como os zombadores, como as pessoas que têm a oportunidade de viver, de ouvir de Cristo, de falar de Cristo, mas elas continuam, elas desejam, elas querem viver a vida delas, do jeito delas. E aqui Deus ele deixa, né, muito bem claro para nós que nós não devemos nos misturar, porque que aliança que pode haver do certo com o errado? Como pode? Que acordo pode haver da luz com a escuridão? Muitas pessoas usam o termo, não, eu vou para o mundo pregar, eu vou para os bares pregar, eu vou para as boates pregar, porque existe um chamado de Deus. E amém se você tem esse chamado. Mas será mesmo? Será mesmo que essa é a vontade de Deus para a nossa vida? Eu nunca ouvi nenhuma passagem dizer que Jesus ele entrou no prostíbulo para poder pregar para as prostitutas. Sim, porque na época de Jesus já havia prostíbulo, você acha que não? Dizem que essa é as pessoas falam, né, que essa é a profissão mais antiga. Não, lógico que não é uma profissão, mas aqui eu estou querendo dizer que é algo que já existe desde a fundação, desde lá do início do mundo que existe. Eu nunca vi, você já viu alguma passagem que mostra Jesus indo visitar um prostíbulo? Não, mas nós podemos ver através da palavra de Deus da prostituta que veio até Jesus. Você percebe como que às vezes nós usamos a palavra para justificar algo injustificável? Essa é a verdade? Você vê que Jesus ele comia com os pecadores, mas ele não permanecia com os pecadores. Quem queria largar o pecado, largar a vida errada, saía e vivia uma nova vida, e Jesus seguia a vida dele. Jesus não ficava lá todos os dias comendo com os pecadores, vocês são pecadores, mas eu amo vocês, vocês podem continuar aqui na vida de vocês, tá tudo certo, tá tudo bom, porque eu vim para todo mundo. Não, Jesus ele não vivia assim, ele não fazia isso. E hoje as pessoas que querem viver esse evangelho, querem viver, né, dentro da igreja, mas também no mundo, elas usam esses termos hoje para justificar as suas vontades. Essa é a verdade. Porque Jesus guarda isso, porque é para a vida. Para nós cumprirmos o ID de Jesus, nós precisamos aprender como é que Jesus fazia, porque nós somos os discípulos de Jesus de hoje. Jesus ele comia com os pecadores, sim, mas ele não caminhava com pecadores. Ele não permanecia com os pecadores, ele comia, ele ia lá e pregava, ele falava da palavra dele. E nós podemos ver que ali havia uma separação daqueles que queriam seguir Jesus, servir Jesus, e daqueles que não queriam, que viviam a mesma vida, continuavam vivendo a mesma vida. Nós podemos ver isso quando Jesus ele diz para aquela mulher adúltera, vai e não peques mais. As pessoas usam esses termos, usam essas passagens isoladas da Bíblia para se justificar. Eu preciso estar no mundo, porque como que eu vou falar de Jesus se eu não estiver lá no meio dos pecadores? E a sua santidade? E a separação, como que fica?
É a palavra de Deus que diz que nós devemos nos separar, que nós devemos não tocar em nada impuro, que nós devemos pregar, amar sim todas as pessoas, mas nós devemos viver longe do pecado, nós devemos viver uma vida separada para Deus. Talvez você tá aí, você não concorde comigo e tudo bem que você não concorde comigo, mas tenha consciência de que essa palavra não é minha, não foi escrita por mim. Essa palavra é a palavra de Deus e se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, então esta é a palavra de Deus porque ela está aqui na Bíblia. É daqui que eu tirei ela. E a palavra de Deus diz que não pode haver acordo das luzes com as trevas. Então, a palavra de hoje, nesta manhã, é se separe. Se separe, viva uma vida de santidade. Não pode haver acordo entre a luz e as trevas. Guarde o que eu disse hoje, que eu acho que de tudo aqui hoje o mais importante é isso. Jesus, ele comia com pecadores, mas ele não permanecia com os pecadores. Jesus, ele curava os leprosos. Jesus, ele pregava para as pessoas arrependimento, né? Ele pregava a palavra do reino e as pessoas se transformavam, mudava a direção da sua vida. Então, se você prega a palavra de Deus para alguém e a pessoa quer permanecer na vida dela, você não deve continuar caminhando com aquela pessoa. Você não deve continuar estando debaixo do mesmo jugo daquela pessoa, porque ela já fez a escolha dela. Então, vá e pregue. Essa é a palavra. Vá e pregue, mas não permaneça com os pecadores. Fale de Jesus para todos os pecadores. Nós também somos pecadores, nós não podemos nos esquecer disso. Mas aqui Jesus está mandando, o Senhor está nos mandando nos separar, viver uma vida separada. E mais uma vez, deixa eu ler aqui para você o conselho do apóstolo Paulo. Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós, ou seja, a promessa de Deus tornar Pai, nosso Pai, de que nós tornemos-nos filhos de Deus. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. O que é isso? Tudo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. É os nossos pensamentos, é com quem nós andamos, é o que nós falamos, é o que sai da nossa boca. Tem crente que a forma dele falar é uma forma tão vulgar que é difícil de você acreditar que aquela pessoa serve a Deus. Mude o seu linguajar. Ah, é porque eu não consigo. Consegue. Se Jesus entrou na sua vida, se ele transformou a sua vida, ele muda tudo. Tudo que você deixar, ele muda. Muda o seu linguajar, muda a sua atitude, muda a sua vestimenta, muda o seu jeito. Qual a diferença que há das luzes com as trevas? Quando as pessoas olham para nós, elas devem ver em nós algo diferente. Hoje a igreja está igual ao mundo. Hoje a igreja se igualou. Parece que a gente está vivendo até uma disputa, né? De quem é mais mundano, se é o mundo, se é a igreja. Não, tá errado isso. Nós precisamos viver o novo de Deus, a transformação de Deus. O ide de Jesus, vai, não peques mais. É isso que Jesus sempre dizia quando ele falava com o pecador. E essa é a palavra hoje para a nossa vida. Ide, vá e não peques mais. Mude a sua vida, mude o seu pensamento, mude a sua atitude, para que todas as pessoas possam ver que há um Deus em você, que você realmente não é apenas uma pessoa tagarela que fala, mas não vive. Você é uma pessoa que dá testemunho de Jesus em sua vida. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Senhor, eu te agradeço por essa palavra, porque ela não vem de mim, ela não vem de homens, mas ela vem do Senhor. Sim, Pai, porque eu creio que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, até a capa é abençoada. Eu creio, Pai, que cada vírgula, cada ponto, cada letra que tem aqui, Senhor, saiu do Senhor, veio do Senhor para abençoar a nossa vida, para nos ensinar, e eu te agradeço por isso, eu te louvo por isso. Senhor, eu te peço que o Senhor venha nos ensinar a viver em santidade, a viver uma vida separada. Meu Deus, que não venhamos usar, meu Deus, versículos, que não venhamos usar, meu Deus, até mesmo nossa família para poder
justificar, Senhor, algo que o Senhor já nos ensinou. Se é para viver separado, se é para viver, meu Deus, uma vida diferente, que assim seja, que não venhamos fazer a nossa vontade, mas a do Senhor. Que possamos santificar todos os dias a nossa vida. Eu oro por essa pessoa que tem lutado contra o pecado, por essa pessoa, meu Deus, que tem vivido uma vida debaixo de julgo de pessoas que não vivem a mesma fé. Que essas pessoas venham entender, meu Deus, o propósito do Senhor na vida delas, que elas venham ser luz, meu Pai, que elas venham ter força para viver longe daquilo que desagrada ao Senhor. Eu entrego nas tuas mãos, Pai, este dia, eu entrego nas tuas mãos tudo e a todos e te agradeço porque o Senhor é bom e porque as tuas misericórdias duram para sempre. Te agradeço por essa palavra, te agradeço por mais um dia em que acordamos. Glorificamos ao Senhor e entregamos a Ti o nosso dia. Que tudo que fizermos, falarmos, que onde formos, que o brilho da Tua presença esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa mensagem. Não tem a ver comigo, tem a ver com Jesus. E abençoe outras pessoas. Vamos viver em santidade, vamos espalhar a palavra de Deus para que mais pessoas possam aprender e fazer as suas escolhas. Que Deus te abençoe e até amanhã.